Olá! Hoje a gente vai desvendar dois conceitos que, olha, são a base de qualquer texto bem escrito, viu? Principalmente para quem está se preparando para provas e vestibulares. Vamos falar de coesão e coerência. Sabe aquela dúvida que bate na hora de escrever? O texto flui? As ideias estão fazendo sentido? Pois é. Como é que a gente garante que tudo se conecta e que a mensagem chega clara para quem está lendo? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, o nosso objetivo aqui é bem direto, descomplicar de vez a diferença entre esses dois pilares da escrita e o mais importante, né, ver como aplicar isso na prática para, de fato, transformar uma redação. Então vamos lá, mergulhar de cabeça nisso. Começando pelo primeiro pilar. Pensa na coesão como se fosse, sabe, uma super cola mesmo. É ela que vai unir todas as pecinhas de um texto. Basicamente, a coesão é a conexão gramatical. É a costura, sabe? Aquela linha que liga as palavras, as frases, os parágrafos. É o que transforma um monte de ideias soltas numa corrente, uma coisa só. Isso garante que a leitura flua, que seja organizada. Tá, mas como é que essa cola funciona na prática? Bom, ela usa umas ferramentas gramaticais bem específicas, conjunções como mais e portanto, pronomes, advérbios, preposições, são eles que vão criando as pontes dentro do texto, ligando tudo. E olha só, não existe só um tipo de coesão, não. Ela tem várias formas de funcionar. O legal é justamente ver como cada uma delas ajuda a deixar o texto mais claro. Vamos dar uma olhada nas principais. A coesão referencial, essa é uma das mais importantes. Pensa nela como um jeito de apontar para coisas dentro do texto. Ela usa palavras para se referir a algo que já foi dito ou que ainda vai ser mencionado. O resultado, a gente evita aquelas repetições chatas e mantém o foco no que interessa. E dentro desse tipo de coesão, a referencial, temos duas ferramentas principais. A primeira é a anáfora, que retoma algo que já foi dito. Tipo, Leudo comprou um livro. Ele gosta de ler. O ele volta lá no Leudo. A outra é a catáfora, que faz o contrário. Ela antecipa uma informação. Por exemplo, o meu preferido é este, o vestido azul. O este aponta para o que vem depois. Simples, né? Uma olha para trás, a outra aponta para frente. Mas não para por aí, tem mais. A coesão lexical, por exemplo, é quando a gente usa sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra, tipo cachorro e depois o animal. A elipse é mais sutil, é quando a gente omite um termo que todo mundo já entendeu pelo contexto. E a sequencial, bom, o nome já diz tudo, né? Dá sequência, ordena as ideias. Todas elas trabalhem juntas para deixar o texto redondinho. Beleza, já entendemos a coesão. Agora vamos para o segundo pilar. Se a coesão é a cola, pode pensar na coerência como a planta da casa, o projeto. É a lógica que sustenta toda a construção das ideias. A coerência é basicamente o que faz o texto fazer sentido. É a harmonia, a lógica entre as partes. É ela que garante que as ideias não se contradigam e que, no final das contas, a mensagem seja clara e única. E aqui tem um pulo do gato, um detalhe super importante. A coerência não está só no texto. Ela depende de algo que a gente chama de conhecimento de mundo. Ou seja, precisa haver um entendimento em comum entre quem escreve e quem lê. A mensagem tem que fazer sentido no mundo real que a gente compartilha. Olha só esse exemplo, que é perfeito para ilustrar isso. A frase é: Devânia é vegetariana. No almoço, comeu um bife muito macio. Gramaticalmente, tá tudo certo. As frases estão conectadas, têm coesão, mas, espera aí, faz algum sentido? Nenhum. Essa contradição quebra completamente a coerência do texto. Ok, agora que a gente já viu os dois lados da moeda, vamos colocar coesão e coerência lado a lado. Assim, a diferença vai ficar super clara, cristalina mesmo. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. Olha só, a coesão foca na estrutura, é mais superficial, gramatical. A pergunta dela é como as partes se ligam. Já a coerência foca no sentido, é o plano das ideias mais profundo. A pergunta dela é: isso faz sentido? Resumindo, uma cuida da forma, a outra do conteúdo lógico. Então, fica bem claro, né? Não é uma competição para ver qual é mais importante. O texto perfeito é aquele em que os dois trabalham juntos, em harmonia. É uma estrutura bem amarradinha, entregando uma mensagem que faz todo sentido. Ok, a teoria a gente já pegou. Mas e na prática? Como é que a gente usa tudo isso para melhorar a escrita e, quem sabe, chegar naquela redação nota 1000? A primeira dica, e talvez a mais valiosa de todas, é: planeje o texto. É sério. Antes mesmo de escrever a primeira frase, faz um rascunho, um esqueleto. Pensa na introdução, organiza os argumentos, já imagina a conclusão.
Isso já garante que as ideias vão ter uma linha lógica, o que fortalece a coerência desde o comecinho. E para dar aquela refinada final, anota aí. Primeiro, varie os conectivos. Nada de usar e ou mais o tempo todo. Segundo, fuja de repetições e vícios de linguagem, né? E terceiro, talvez o mais importante, revise. Releia com calma. É na revisão que a gente acha aqueles errinhos de coesão e coerência que passam batido na hora da escrita. Ah, e claro, ler bastante. Ler bons textos treina o nosso olhar. Bora fazer um teste rapidinho só para ver se o conhecimento ficou bem fixado. Então vamos lá, analisa aqui comigo este trecho. Manter uma alimentação saudável. Além disso, é importante para o controle da pressão. Essa expressão em destaque, além disso, ela está indicando o quê? Letra A, uma sequência de ideias. B, uma ideia de contraste. C, uma generalização. Ou D, uma justificativa. Pensa aí. E a resposta correta é a letra A. Além disso, é um conector clássico de adição. Ele simplesmente acrescenta uma nova informação, dando sequência à ideia anterior. É um exemplo perfeito de coesão sequencial funcionando. No final das contas, o importante é lembrar que escrever bem é treino. Ninguém nasce sabendo. É a cada redação, a cada parágrafo reescrito, a cada revisão atenta, que a nossa capacidade de criar textos coesos e coerentes vai melhorando. Então, com tudo isso que a gente conversou, fica a pergunta para reflexão. Qual é o próximo passo para melhorar a própria escrita? Porque essa jornada para se comunicar bem, essa nunca termina.